No programa Alô, Alô, Morro Redondo, aqui pela Bonfim FM, a gente recebe aqui no estúdio coordenadora de atenção básica, enfermeira Fabiana Ferraz, unidade básica de saúde Arthur Lebret, mas também falando em nome da saúde do município aí e das demais unidades de saúde, pois estamos aí neste mês de outubro com a campanha de multivacinação, atualização de cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos. E ela vem trazer detalhes dessa campanha e também do dia de vacinação no próximo sábado. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Jones. Boa tarde aos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui. Na verdade, fazia muito tempo, né, que a gente não vinha até a rádio falar, porque desde o Covid aí eu acho que a gente passou a usar mais as redes sociais, as mídias sociais, né? E abandonou um pouco a rádio. Na verdade, a gente não pode, porque o nosso município tem muitos ouvintes, né? A rádio ela é um meio de comunicação muito importante ainda aqui em Morro Redondo. Então, boa tarde a todos que estão me ouvindo. Hoje eu vim trazer um pouquinho do que a gente está fazendo, vai fazer esse mês aí, que é uma proposta do Ministério da Saúde, do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, que no passado a gente não teve essa campanha no Rio Grande do Sul devido às enchentes, né? Na época do Covid a gente também não teve, mas esse ano a gente está tendo. Em primeiro lugar, assim, antes de falar sobre a campanha em si, essa semana nós recebemos a visita da coordenação ali da terceira, das imunizações, para verificar como está a organização, né, da nossa rede de frio, que a gente chama, que é onde fica o estoque de vacinas do município, que nós temos gerador que liga automático, né, evitando perdas de vacina. A gente tem toda uma logística de envio de vacinas, contando ali e agradecendo ao Cláudio Klumbi, que é do transporte, né, que está sempre disponível para nos ajudar, né. A gente sabe que a demanda do Cláudio ali de pacientes ela é bem extensa, mas ele está sempre disponível para nos ajudar. E a gente enviava vacinas assim para o Palha Branca, né, Vili Becker, todos os dias, porque estávamos com um problema na câmara fria. Hoje eu posso dizer para vocês que a unidade de saúde Arthur Lebret está totalmente estruturada, né, é onde fica um gerador, que fica a rede de frio. As nossas câmaras frias, elas estão todas calibradas, que a gente chama, né? Isso aí, a calibração significa o quê? É uma revisão anual, né, que é feita pelo fabricante. Então tá tudo ok com as nossas câmaras frias. A unidade do açoite a cavalo foi comprada no ano passado já, né? A gente solicitou e prontamente a gente fez a compra de um gerador também, que liga automático, né? Ou seja, falta a luz e ele já liga lá para a unidade do açoite a cavalo. Em breve, muito em breve, assim, graças a Deus, a gente vai estar podendo ofertar para a população daquela região, Açoita, Capela da Boena, Cerro da Boena, região mais no interior, vacinas todos os dias, né? Hoje nós não conseguimos, o que acontece? Nós já fizemos vários contatos com o pessoal, antes era CE, né? Porque eu estou aqui há muitos anos da CE, e hoje virou Equatorial, e a gente fez vários contatos, e a nossa rede aqui ela é monofásica, né? Ainda em muitos lugares, principalmente no interior, então acaba que não suporta. E desde o último ciclone, nós tivemos uma perda significativa de vacinas no açoita. Então, por bem, né, para que a gente consiga manter a segurança do imunobiológico que está sendo aplicado nas nossas crianças, nos nossos adultos, nos nossos idosos, optou-se por uma estratégia até bem arriscada, porque a gente não consegue agradar a todos, a gente tem críticas e recebe essas críticas, mas recebe de maneira
construtiva para que a gente possa estar melhorando. As vacinas na unidade do Açoita Cavalo são feitas às quartas-feiras, não consigo mandar vacina para lá todos os dias, né? Pela distância, e agora vem o calor, as caixas térmicas não são os locais ideais onde as vacinas devem ficar, não é? Elas têm que ficar na câmara fria. E desde o ciclone a gente não conseguiu ter mais isso no Açoita, a gente já vinha tendo menos dias de vacinação, e desde lá então a gente tem uma vez por semana. Mas quero dizer para a população do Açoita que está escutando, né, o povo aí da região, que vocês por nós não são esquecidos, né, porque nós somos profissionais da saúde, pagos por vocês e à disposição de vocês. E a gente está sempre buscando cursos, conhecimentos, e temos o apoio total e restrito da gestão para todo e qualquer insumo que a gente precise comprar para estar melhorando nas unidades, tá? Então, em seguidinha aí no Açoita a gente já vai ter vacina todos os dias. Eu quero também dar os parabéns e agradecer as minhas equipes, né, de atenção básica aí, as equipes hoje falando um pouquinho mais direcionado às equipes de vacinação, as meninas das salas de vacina, né, as nossas técnicas de enfermagem, as nossas enfermeiras, porque nós recebemos da terceira, como eu disse, uma visita essa semana também para verificar, está tudo ok, e a gente recebeu como é que eu posso dizer para vocês, assim, um monitoramento, tá? Um quantitativo de quantos por cento o município faz de cada vacina. E surpreendentemente, e recebi muito feliz inclusive, que tem vacinas que a gente atinge 135%, que é o caso da polio, né, que é uma vacina super importante, que hoje é a VIP, né, que é a vacina contra a paralisia infantil. A penta, uma das mais importantes no início da vida da criança, que, né, elas são contra 5 tipos, né, é difteria, tétano, coqueluche, tem o da influenza e tem também o da hepatite B, que há muitos anos a gente já não faz mais 3 doses da hepatite, faz um monacê e depois complementa com a penta. E a penta, junto com a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, extremamente importante, porque a gente vem tendo casos, né, de sarampo importados, tá? Quero deixar bem claro, ninguém entra em pânico, nós não temos casos no município, são casos assim isolados e importados. E a tríplice viral a gente atingiu até agora, né, o ano não fechou, 103%. Aí vocês me perguntam, como vocês fizeram sempre 106, ali pneumo, contra pneumo mesmo 106, a penta 135, a tríplice, super importante, 103. A coordenadora da terceira me perguntou esses índices aqui, e eu consigo explicar para vocês em função dos nossos limites geográficos, né? Que nós temos limites geográficos, Canguçu, muitas localidades ficam mais próximas a vir fazer vacina no Willy Becker. Muitos locais do interior vão no Açoita Cavalo, muitos lugares de Pelotas e também de Canguçu fazem na UBS do Arthur. E a vacina é porta aberta, assim como o SUS é, né? O SUS ele é a porta aberta, a gente está sempre receptivo e atende e não manda. E eu estou sempre comentando e pedindo, reforçando que a gente não pode mandar ninguém embora, a gente faz o nosso primeiro atendimento e depois encaminha para suas referências. Então esses índices altos de vacina que a gente tem hoje, além de 100%, deve-se a isso. Mas o mais importante é que as nossas crianças, aqui a gente está falando mais em criança, tá? As nossas crianças, elas estão vacinadas, estão imunizadas. Agora, quando veio semana passada ali, semana retrasada, a questão da meningo, foram casos de meningite do tipo Y, né? Porque além da coordenação da atenção básica ali, eu respondo por praticamente todos os programas do Estado, do Ministério da Saúde. Então eu acabo, além de trabalhar bastante, eu acabo recebendo todas essas informações. Então posso dizer para vocês que no município não houve nenhum caso. Os casos que houveram foi da meningo do subtipo Y, por isso tanto se fala agora na meningo ACWY, né? Nós temos ela no SUS hoje, é uma particularidade do SUS, né? Que o SUS está sempre brigando
para mim, que sou trabalhadora do SUS, óbvio que eu tenho que defender o SUS, mas o SUS está sempre trazendo, né? Ontem a gente recebeu uma notícia ali, eu recebi antes de ontem, mas ontem já estava nas mídias, que o SUS trouxe um tratamento aí contra o câncer de mama, né? E também uma outra coisa dos implantes, né? Que a gente agora, esse mês, vai estar fazendo uma outra etapa. O SUS está começando. Mês passado, o ministro da Saúde, Padilha, ele recebeu 180 mil implantes em São Paulo para serem distribuídos para o Brasil. Aqui deve chegar uns 5, 6, né? Eu não sei ainda, tá? É só um parâmetro assim que eu faço de acordo com o tamanho do município. E aí eu estava em Porto Alegre num seminário de atenção básica e acabei até falando, porque o SUS vai implantar em 2026 e nós no município aqui no Morro Redondo fazemos isso desde 2021, né? Nós compramos o Implanon, temos uma parceria com o médico, Dr. Tiago, e ele vem colocar, então assim, temos agora a doutora Iames, que trabalha no Palha, que também é apta a colocar e retirar por vontade dela, né, aí, o implante, a gente agradece. Então são muitas coisas que a gente tem no município que a gente precisa dar valor. Então por isso fica o meu agradecimento à gestão, né, que está sempre pronta a comprar tudo que a gente precisa. Fica o meu agradecimento gigante às equipes de saúde, de atenção básica, às equipes de saúde bucal, que nós voltamos com o programa Saúde na Escola a todo vapor aí. Então, falando agora, direcionando para a campanha de multivacinação. Essa campanha começou no dia 6 e vai até o dia 31 de outubro, certo? Nós temos agora no dia 18, então, no sábado próximo, o dia D, que a gente chama, né? Que tem da influenza e a gente tem da multivacinação. Todas as unidades de saúde do município vão estar abertas das 8 às 17. Não que não se possa ir, isso eu falo há muitos anos, quando eu venho aqui na rádio eu também falo isso. Não que não possa ir durante a semana, é que durante a semana as equipes têm muito mais outras demandas para fazer. E a vacina, como não é uma urgência, porque quero deixar bem claro que vacina não é curativa, tá? A vacina ela é preventiva, por isso a gente bate tanto em olhar a carteirinha, vamos fazer a vacina, a gente briga com os pais, no bom sentido do brigar, tá? A gente tem tenta esclarecer ali aos pais essas questões tão importantes de fazer a vacina, né? Então, a gente convida todos os responsáveis, pais responsáveis pelas crianças menores até de 15 anos, que é o foco dessa multivacinação, a comparecer nas unidades, levar as carteirinhas para que a gente possa estar olhando, analisando e colocando em dia. Porque sim, nós temos todas as vacinas do calendário de vacinação, inclusive a influenza, tá? A influenza ela é sazonal, como vocês sabem, ela é dentro de uma época, no período, mas agora na multi a gente tem também. A influenza, a gente tem o Covid, a vacina contra a Covid, que ela é tão mal vista, né, tão discutida, e na verdade a gente pede que as pessoas se orientem, se esclareçam mais, conversem com os profissionais de saúde, né, a respeito da vacina. A vacina é muito importante. E comentei essa semana, então o Estado também, eles orientam a fazer e a gente faz no município e vai travar uma batalha mais forte a partir de agora, na questão assim, ó, os pais têm todo o direito de não querer fazer as vacinas nos filhos, tá? Isso fique muito bem claro, ninguém é obrigado. Só que nós como profissionais de saúde, que temos as vacinas, nós também precisamos nos resguardar o sistema para o qual trabalhamos. Então, quem não quer fazer a vacina nos filhos, não tem problema. A gente só vai pedir que assine um termo de recusa, onde ali fica, onde ali está dito, né? A gente tem esses termos prontos, está dito que foi orientado, sabe das consequências da não vacinação. Importante, diz ali também que a qualquer momento que o pai, a mãe, o responsável mude de ideia, ele pode ir lá e dizer, olha, rasga o termo que agora eu quero fazer a vacina,
porque nós precisamos nos proteger, né? A gente precisa proteger os nossos filhos. Eu sou uma defensora da vacinação. Eu acho assim, só até para dar uma alusão aí a vocês, em 2012 2014 existiu um surto de meningite, né? Minha filha, eu lembro que a minha filha tinha 2 anos, ela ia fazer 2 anos. E acabou que aí foi aquela loucura da meningite do tipo B, da ACWY, e elas não existiam ainda no calendário do SUS. A B não existe, tá? A ACWY, ela existe. E naquela época não existia. E eu fiquei assim, a gente fica tão neurótica. Eu sou uma mãe e uma profissional muito neurótica, que eu prefiro sempre pecar pelo excesso do que pela falta. E eu acabei pagando, na época, agora fui ver a carteira de vacina dos meus filhos, né, também para conferir, né, R$1.200 cada dose eu fiz neles, naquela época. Então, assim, aí a gente vê a importância da vacina no SUS, né. A ACWY, ela entrou faz uns 4 meses, mais ou menos, no calendário do SUS. Ela faz o reforço da meningo C aos 12 meses, tá? Com 1 ano de idade. Antes a gente fazia meningo C aos 3 meses de idade, aos 5 meses de idade e aos 12 meses de idade. Há uns 4 meses atrás já vinha se pesquisando e já vinha a possibilidade, e os nossos superiores lá, os pesquisadores do Ministério já estavam vendo isso, a questão das meningites nessa época. Eles puxaram então a ACWY faz uns 4 meses que foi incorporada aos 12 meses, então ela substituiu a meningo C, tá? E também nós temos lá um reforço de 11 a 14 anos de idade para os adolescentes. Um reforço serve para quem hoje está fazendo com 12 meses, mas na verdade ele é uma dose única. Então a gente pede, por favor, quem tem adolescente nessa faixa etária, traga na unidade. Nós temos bastante vacina, graças a Deus, vai dar para todo mundo fazer. Faz 2 semanas que eu fiz uma provocação às nossas equipes ali, a gente foi muito bem, né? O pessoal foi muito bem em fazer essa busca ativa, tá? de vacinas faltosas. Tem uma outra vacina muito importante, que a gente está super bem até na cobertura, mas a gente precisa aumentar, que é a HPV, certo? Que também é feita lá nos adolescentes. Antigamente era 1 dose, eram 2 doses, desculpa, e agora é 1 dose só. Então, nós temos todas as vacinas, as nossas técnicas de enfermagem das salas de vacina hoje estão fazendo um curso de qualificação de vacinas na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, né? Por isso que a gente está sempre se atualizando para trazer para vocês o que é certo. Então a gente pede ali, a gente vai ter que atentar algumas coisas mais, olhar um pouquinho, né? Ter esse olhar um pouquinho mais aí para vacinação. Não adianta depois enlouquecer e querer fazer vacina depois que as coisas acontecem, porque a vacina ela não cura, tá? Vou dizer de novo para vocês, ela é preventiva. Só um pouquinho que eu estou recebendo um monte de mensagem aqui, eu não consigo ver para mim poder responder. Do HPV, no calendário ele é dos 9 aos 14 anos e a gente está com um rastreamento de busca ativa, onde se ampliou para quem não fez ainda, tá? A dose de HPV, nesse momento ela está ampliada até os 19 anos, dos 15 aos 19, tá? Então ela é no calendário dos 9 aos 14. Só que neste momento não, já faz alguns meses, mas a gente precisa reforçar isso nesse momento da multivacinação. É para quem não realizou HPV, tem essa chance aí que foi ampliada dos 15 aos 19 anos. Então, assim, todas as nossas unidades, a vacinação é essencial. Então, eu já falei isso, né? Vamos repetir. Contra o sarampo ali, a gente pode estar vacinando até 59 anos de idade, quem não tenha nenhuma dose da vacina. As nossas equipes estão sempre à disposição, né? Infelizmente, a gente nunca agrada a todos, mas as nossas equipes estão sempre à disposição para tirar as dúvidas.
eu acho que é mais ou menos isso, o Jones. Eu tenho bastante áudio aqui que eu não vou conseguir escutar agora, depois eu respondo. Não sei se tem alguma pergunta. Na verdade, era só para reforçar e pedir que vocês procurem as unidades de saúde, né? A gente está sempre muito receptivo para essa questão aí. Então, e é uma questão de a gente estar protegendo, né, as nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos adultos, os nossos idosos. E também, claro, a gente não pode dizer que não, a gente precisa bater os índices, né, bater os indicadores, que é um assunto bem complexo que a gente vem trabalhando aí, que mudou o modelo de financiamento da atenção básica. Outro dia eu posso até vir falar, esclarecer para a população algumas questões que eu acho que precisam ser esclarecidas, onde a população vai ter mais voz, vai ter mais condições de estar avaliando ali o atendimento dos profissionais. Eu acho que é mais ou menos isso, nesse momento, assim. Eu vou tentar escutar os áudios e aí tento responder, mas aí, às vezes é humanamente impossível, porque às vezes eu chego em casa 8, 9 horas da noite, eu tenho 80 mensagens no WhatsApp, então eu peço desculpa. Tem gente que diz, ontem mesmo, tu não responde. Não é questão que eu não respondo, né? Eu vou por prioridade, não que não sejam todos minha prioridade, mas é complicado, né? A gente toma conta assim de tudo. E hoje eu tenho uma equipe, queria até agradecer ao prefeito que liberou ali. Hoje posso dizer que eu tenho uma equipe que trabalha comigo de atenção básica, né? E na verdade são auxiliares administrativos que trabalham comigo, a profissional técnica sou eu, mas foi uma ideia que o Estado deu, né? Porque eu já vinha me arrastando assim, de anos tentando fazer e tentando dar conta. É claro que não dava conta de tudo sozinha, né? Isso fica muito claro. Lembrando esse mês então é importante, o pai e a mãe conferir essa caderneta de vacinação, procurar as unidades de saúde. Você falou que sábado é o dia ideal para ir, porque vai ser um dia exclusivo para as vacinas, mas durante a semana aí o horário é menor, porque as unidades de saúde também não é só vacina, tem curativos, tem ali, como se diz, a pré-consulta, né? Os encaminhamentos, porque hoje a UBS ela não é mais só uma porta de entrada da atenção básica, né? A gente tem um suporte ali para encaminhar os pacientes. A gente trabalha hoje e cada vez mais a gente quer que isso aconteça, de trabalhar cada vez mais junto com o hospital do município também, porque o que eu costumo dizer, o que eu digo há 15 anos, as pessoas que são atendidas nas UBSs, elas são as mesmas do hospital, né? Embora ali no hospital você atenda muitas pessoas de fora, mas a gente trabalha para a mesma população, para os mesmos munícipes, né? Que são os de Morro Redondo. Então não tem por que ter essa distinção, né? E uma curiosidade, dessas vacinas que estão sendo ofertadas neste mês, tem alguma que preocupa, que o município não atingiu a meta ou não chegou perto do 100%? Isso é importante até destacar, porque às vezes tem alguma vacina que o pessoal acaba deixando de lado. Você falou do HPV, que tem essas alterações da faixa etária, que é muito importante hoje, né? É uma forma de ajudar o adolescente no futuro, em idade adulta, tanto mulher como homem, né? Exato. Prevenção dos cânceres, que atingem muito hoje homens e mulheres em idade adulta, mas é importante para destacar, porque às vezes tem, como você falou, de várias vacinas que nós passamos da meta, mas alguma que é o básico, né? O pai e a mãe conferir. Até 15 anos sempre tem muitas vacinas a ser feitas. Sim. Primeiro até os 5 anos de idade são muitas vacinas, mas depois tem algumas que vai indo, dá uma trégua alguns anos e depois tem que fazer. Exato. Em dados epidemiológicos, hoje nos preocuparia a CWY, né? Mas nos dados nossos ali, na nossa porcentagem, os nossos adolescentes estão vacinados. Estou falando de Morro Redondo, tá? Isso. Então, assim, olhem ali direitinho a CWY, dos 11 aos 14 anos. Não está acontecendo neste momento nenhum caso de meningite. Eu posso dizer para vocês que esses casos, esses surtos que foram colocados na mídia nas últimas semanas, eles não aconteceram nas últimas semanas, tá? Eu trabalho com epidemiologia há muitos anos
E a gente trabalha com semanas epidemiológicas. Então, assim, a semana epidemiológica ela começa num domingo e ela termina num sábado, e assim subsequente, né? Ela não é uma semana de segunda a sexta que nem a nossa linha de trabalho. E esses casos aconteceram há bastante, não vou dizer bastante, porque senão não, né? Mas aconteceram algumas semanas atrás, não foi agora quando foi notificado na mídia, né? Para se fazer essa notificação, esses alertas, as notas informativas, o Estado primeiro precisa de uma confirmação através do LACEN, que é o nosso laboratório do Estado, que fica em Porto Alegre, tem subsede em Rio Grande, subsede em Pelotas, mas eles precisam dessas confirmações, tá? Então, por isso foi colocado na mídia. Então, a gente pede atenção aí na CWY mesmo, a gente sabendo que está tudo ok, mas a gente pede, vamos atrás, vamos trazer pra gente olhar, que a gente adora, que bom, a gente adora pegar uma carteirinha e devolver e dizer, não tem nada para fazer, tá tudo ok. A gente tem uma que me chama de atenção ali, que eu até assinalei para falar, que é a vacina contra a varicela, né? Que tem muita mãe que não dá muita importância contra a vacina, da vacina contra a varicela. Mas eu queria explicar para vocês que clinicamente a varicela, ela é um vírus que dá depois ali na frente a herpes, né? E nós temos muitos casos de herpes. Não estou falando de doença sexualmente transmissível, tá? Que fique bem claro aqui. Eu estou falando das formas mais graves, mais sérias da herpes, como a herpes zoster, né? Que é uma condição clínica muito feia, que pode levar a óbito sim, se não tratada, né? O quanto antes. É claro que eu não posso dizer, e não vou dizer porque tem pessoas que acabam tendo a herpes zoster, porque o vírus da herpes, todos nós temos no corpo, mas no momento de baixa da imunidade ele acaba ou não apresentando sintomas. Muitos têm a vacina contra a varicela, mas essa vacina contra a varicela ela é nova, ela é uma vacina de 16 anos, no SUS, acho que até menos, bem menos de 16, não tenho de cabeça agora, acabei não trazendo anotado, mas podem depois me perguntar ali na UBS que a gente responde. Então, dá a devida atenção a essas vacinas. O segundo reforço da tríplice viral, né? O primeiro reforço da tríplice viral, a primeira dose, ela acontece com 12 meses, certo? Sarampo, cachumba e rubéola. E aí, o segundo reforço ali, aos 4 anos, precisa ser dada atenção, a gente está com 74%. Então, assim, não é indicador de ganhar dinheiro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em prevenção, tá? Porque falei aí dos casos importados. Então, a gente precisa dar atenção para essas aí. Fora essas, é a Covid, que eu acho que precisa ser mais bem discutida. Os pais podem procurar os profissionais a todo e qualquer momento. Eu trabalhei, na época da Covid, eu trabalhei toda ela praticamente, vocês vão dizer que é mentira, mas não é, né? O Johnny sabe, lembra dessa época, quem trabalhou comigo, a Aline, do Palha Branca. A gente trabalhava praticamente virando dia e noite, porque foi aquele horror, e mesmo assim, graças a Deus, por a gente ter sido muito louco, porque a gente foi chamado de louco, não tem problema, mesmo a gente a gente teve bastante óbito, né, se a gente vê o tamanho do município. Então, assim, é uma vacina que sim, eu posso dizer para vocês com toda a segurança, com toda a propriedade, porque eu trabalhei no foco, eu trabalhei cara a cara, a gente ia para dentro do pronto-socorro, levar paciente, então a gente nunca mais quer passar por isso, né? E aí, mas em tão pouco tempo se desenvolveu uma vacina. Sim, se desenvolve uma vacina em tão pouco tempo, porque o Brasil tem condições disso, né? Nós temos pesquisadores fantásticos aí. Então, dei mais uma pesquisada. Eu acho que a Covid ela precisa ser dada um olhar diferente dos pais, dos adultos, né? E a gente ouve até muito, teve um infarto. Por que tem tido tão pessoas tão jovens com infarto, com AVC? Será que foi a vacina do Covid? Aí eu pergunto para vocês, deixo uma dúvida aí para vocês pensarem. Sempre aconteceu. Só que hoje tem a vertente de pessoas que é contra a vacinação e a gente respeita, e eles vão dizer que é da vacina, mas eu pergunto para vocês, vamos olhar
epidemiologicamente falando, assim como eu olho, porque eu olho certidões de óbito, investigo óbitos que são de declarações de óbito mal preenchidas ou com algum erro de escrita ali na hora, né? Então eu e a Mara trabalha comigo nessa parte dos óbitos, a gente investiga. E eu pergunto para vocês não acham que os nossos jovens estão cada vez mais sedentários, comendo muito mal, né? Bebem, fumam? Vocês acham que isso não causa um infarto, um AVC? Causa. Existem 5 causas básicas do infarto que não tem nada a ver com a vacina do Covid, elas sempre existiram, né? Que é o diabetes, a genética, que é muito forte, quem fuma, colesterol, hipertensão. Então, assim, ó, às vezes a gente tem essas condições clínicas e nem sabe. Então, eu acho que vale a pena conversar, assim, e ler um pouquinho mais, tentar se instruir. Claro, vou dizer de novo, respeitando sempre, porque a gente respeita a opinião de todos. Mas acho que são essas que a gente pede para as pessoas darem um pouquinho mais de atenção. Eu quero agradecer, então, fica o espaço aberto, né? Em outras ocasiões a gente pode conversar em temáticas diferentes e trazer conhecimento da comunidade, que às vezes tem os bastidores, como se diz. Você trouxe aqui alguns dados, algo aqui, além das vacinas, aproveitando a ocasião, né, para trazer para conhecimento da comunidade, né? E esse trabalho que vocês têm ali, que as pessoas procurem, né? E cada um sabe da sua responsabilidade. Exato. E porque para prevenir, e hoje como a gente tem um intercâmbio cultural das pessoas circulando por vários locais do mundo, muita gente se visitando, e às vezes as doenças vêm junto. E é assim que e há doenças que eram para estar contornadas, porque tem vacinas. Com certeza, doenças que estavam erradicadas, né? E com o advento das vacinas ali, hoje elas estão retornando por esses motivos. Aí no sábado a gente te passa ali uma parcial, a hora que tu achar melhor, me pergunta, e a gente pede sempre a adesão, né? Porque às vezes a gente fica na unidade de saúde, a gente faz toda uma preparação, mobiliza toda uma equipe e acaba que as pessoas não dão muita importância e acabam não indo. Então, por favor, lotem as nossas UBSs, nos perguntem, nós vamos sábado estar exclusivamente para isso, né? Então, a gente aguarda todos. Muito obrigada. É isso aí, e pode ser bem rápido, né? Se olha ali, a caderneta está em dia. A gente espera que a maioria sim. E hoje é tudo vacina injetável, não tem mais gotinha? Existe ainda a rotavírus, que é ali com 2 e 4 meses, né? Que é contra as formas graves de diarreia e vômito. Não significa, a gente sempre explica, né? Não significa que tomando essa vacina a criança não vai ter diarreia e vômito. Claro que ela vai ter, as viroses estão aí, né? Mas não aquelas formas graves que levam a internações, desidratações terríveis e até a óbito, como existia no passado, e ninguém sabia o porquê. Então é uma vacina, infelizmente, que a gente tem hoje via oral, mas o restante tudo injetável. O restante elas são injetáveis, mas elas não têm mais aquele as reações que tinham antigamente. As vacinas, elas estão cada vez mais aprimoradas também, né? Então, assim, hoje a gente vê, a penta era um grande problema, né? Os pais tinham medo de fazer, porque dava muita reação mesmo. A DTP, né, que é a difteria tétnica coqueluche ali, dava reação. Hoje elas já não dão tanta reação. Tem criança que faz, a gente acha até engraçado, tem criança que faz a penta e aí os pais depois dão um retorno, a gente pede para o agente de saúde ver como tá, e acaba que diz, olha, não sei o que aconteceu, dormiu toda a tarde, dormiu super bem à noite, não teve febre, e então a gente, nem esse medo mais que nós pais, que eu volto para esse lado aqui da mãe para falar para vocês, esses receios das reações, hoje a gente não precisa ter tanto medo, né? Elas podem acontecer, claro, como qualquer medicação, mas hoje é bem menos também. Outra ocasião, se der, monta o cronograma das vacinas que os adultos têm que fazer de tempo em tempo, né? Algumas 10 em 10 anos, outras
uma vez, né? É importante. Mas é importante até a faixa etária acima dos 20 anos, né? Tá. E os idosos também. Alguma recomendação de vacina, fora essa do Covid, da gripe, né? Isso. Mas, Vou botar pra te divulgar. mas era interessante, Tá porque é uma forma também, como está tendo agora, né? Multivacinação até os 15 anos, menores, né? Mas é importante esse... Mas não impede, assim, dos adultos e idosos também virem a UBS no sábado, né, que muitos não trabalham, ou vem no super, ou vem fazer alguma coisa na cidade. Não impede, a gente vai atender. Tragam suas carteirinhas, porque assim, tem a antitetânica, tem a da Covid, tem a da influenza, e a gente tem essas vacinas nesse momento, né? Então, nada impede que o adulto e o jovem, né, ali o adolescente, o adolescente é uma dos focos da campanha, mas o adulto, o idoso, né, o de meia idade, a gente vai olhar e vai colocar em dia. E pode acontecer no caso de algum adulto que, como se diz, no caso que não perdeu a caderneta de vacinação, por exemplo. Não tem problema. Como é que vai conseguir rastrear vacinas que aquela pessoa fez? Antigamente, tem algumas que a gente não consegue, tá? Mas aqui no Morredondo, todo mundo que vacinou, que fez vacina no Morredondo, existia cartões espelho, que a gente chamava. O que era cartão espelho? Era um papel, tá? Um papelão quadradinho, uma ficha. E ali, os nossos profissionais das antigas ali que trabalhavam, eu nem sei, eu estou aqui há 15 anos, mas eu lembro assim, Augusta, Márcio Zanetti, Miriam Paiva, as outras enfermeiras, eu não lembro todos, tá? Mas assim, quando não se tinha sistema, a gente pegava, buscava essa ficha espelho ali pelo nome do paciente, assinalava na carteirinha do paciente e nessa ficha que ficava guardada na UBS. Né? Então, assim, todas essas fichas foram passadas para dentro do computador. Elas estão hoje no nosso sistema que a gente usa para atender pacientes, que é o ESUS, né? E ali onde registramos as vacinas também. Então, a maioria, eu posso dizer para vocês que 90%, até mais, só as que foram perdidas em alguma situação calamitosa, porque a Aline mesmo do Palha me comentou que ficou acho que 4 ou 5 meses colocando esses cartões, digitando ali no nosso sistema. Eu sei que a Vanessa também, o Açoita Cavalo. Lá no Açoita era um pouquinho mais complicado, porque às vezes não existia esse registro, mas de uns anos para cá, gente tem tudo no computador. Isso também fica um recado a quem está nos ouvindo, os adultos aí, e tem alguma dúvida também, pode procurar vocês até para ver esse histórico, existe, né? Exatamente. Para ver esse histórico das vacinas, porque às vezes, antigamente, exemplo de alguma vacina que hoje é feita nas crianças e adolescentes, que naquela época não era feita, né? Aí a gente não vai poder fazer, porque o calendário a gente precisa seguir de acordo com a faixa etária. Mas no adulto, antitetânica, tríplice viral, que são vacinas que a gente olha muito hoje, né? A hepatite B, que é uma coisa super importante, uma vacina que há anos atrás não existia, hoje para o adulto ela está disponível. Então aí as meninas olham no computador, a tecnologia, eu sou muito do papel, mas a tecnologia é maravilhosa. A gente usa há anos já. O ESUS, que é um sistema do Ministério da Saúde. Hoje a gente já está na RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Morredondo está, muitos municípios já estão. E o que é o nosso sonho, né? Que a gente sabe que vai acontecer, porque as coisas na informática aí, elas andam muito rápido. E a gente está sempre atualizando, estudando, e tem parceiros para isso, né? O Leonardo Radica ali é um parceiro nosso do CPD, e a gente tem a empresa que nos presta assessoria, que é a FAR Treinamentos, que é fantástica também. E a gente está sempre se atualizando. Então, o que vai acontecer daqui a uns anos? Eu não posso precisar para vocês daqui a quantos anos, mas vai acontecer, tanto que o cartão SUS hoje, só para trazer assim, o cartão SUS hoje, ele é CPF. E isso foi uma coisa, foi um ganho do Ministério da Saúde, do governo federal, né? Fantástico, né? A pessoa que pensou nisso, ela tem, como eu digo no verão, quem inventou o ar-condicionado é gênio, e quem está conseguindo fazer essas coisas a nível da informática também. Não tem mais aquele monte de número, 500 números, eu vou no Capão do Leão, tenho número, eu vou no Palácio do Número, não existe, porque é um cartão nacional de saúde, então é um CPF, ponto. Hoje todo mundo é o seu CPF. Né? Então hoje todo mundo é reconhecido pelo
pelo seu CPF. E daqui a uns anos, não posso precisar, mas a gente vai viver isso, vocês vão ver. Eu espero não ter me aposentado ainda, acho que nunca vou me aposentar, sempre trabalhando. Um paciente vai chegar aqui e vai dar o seu CPF, então ali nós vamos abrir e vamos ver, mas tu não é daqui, tu é de Porto Alegre, mas eu vou enxergar todo o prontuário de saúde dele, né? A gente já tem isso com algumas unidades de saúde e também a ideia é que se faça isso com serviços de urgência e emergência, né? Em algumas cidades já tem, e também a nível depois hospitalar. Isso é um ganho, né? Um ganho muito. Porque automaticamente, às vezes a pessoa não está naquela cidade que ela é usuária, né? Ela vai ser atendida de qualquer forma, mas a gente vai conseguir ver o seu histórico até para ver saúde. Porque às vezes tinha algum problema quando vê e que ocasionou um AVC ou uma isquemia. Né? O SUS só tem a crescer, né? Como eu disse, eu sou uma defensora, uma apaixonada aí pelo SUS. O problema não é o SUS, né? O SUS é o melhor plano de saúde que nós temos. O problema são os desvios, né? A nível de outras coisas que existem, que aí eu não entro porque eu não sou política, então eu não vou conversar sobre isso, mas o SUS é o melhor plano que existe com certeza, que dá tudo de graça. Então, a gente agradece a coordenadora de atenção básica, a enfermeira Fabiana Ferraz, que falou aqui na Bonfim, no programa. Depois a gente coloca também entrevista ali no YouTube. O pessoal pode ouvir depois com calma, tranquilidade. Quem perdeu a entrevista aí, ele pode acompanhar, pode tomar um chimarrão e ouvir com calma, prestar atenção nas informações que foram passadas, e quem tiver dúvida, procure as unidades de saúde. Isso, né? Eu quero agradecer também ali o Vinícius, que trabalha comigo hoje, que ele trabalhava na Secretaria de Saúde, e eu solicitei ao prefeito que ele viesse para trabalhar comigo, ele faz parte da minha equipe hoje. E ele também está sempre correndo atrás, e essa campanha mesmo aí, como eu tive um procedimento cirúrgico semana passada, estou meio me recuperando, os meninos ali, o Vinícius e a Mari, que correm também para me ajudar muito. Então hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe e a gente só tem a crescer com isso, o município também. Obrigada. Valeu, agradeço então, pessoal da comunidade, pessoal da região nos ouvindo. E a gente retorna com o programa amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia, aqui na Bonfim FM. Boa tarde a todos.